Aqui está o Vídeo Ciência e, conforme prometera, vamos hoje iniciar uma pequena série sobre a glasnost da ufologia. Vocês se lembram, glasnost é esta sonora palavra russa que quer dizer transparência, que quer dizer abertura, tornar os assuntos acessíveis. Então, é uma glasnost da ufologia. A primeira pergunta que você vai fazer é qual é o campo da ufologia? Toda ciência tem um campo. Se você perguntar para um psicólogo qual é o campo da sua disciplina, ele vai dizer o comportamento, a alma, as condições psicológicas. Se você perguntar a um geólogo, ele vai dizer isso. Se fosse perguntar ao médico, vai ser a manutenção da saúde, o saneamento, etc. O campo da ufologia é muito complexo. É mais complexo do que, em geral, o público, as televisões, os jornais, os cientistas supõem. Porque ele envolve 4 grandes setores. O UFO, quer dizer, o objeto não identificado, popularmente o disco voador em si mesmo. Os testemunhos, ou as testemunhas, as pessoas que enxergam, que veem, que experienciam, que vivenciam em contato com os seres. Então, primeiro campo, os UFOs em si. Segundo, os testemunhos, as pessoas. Terceiro, os pesquisadores, porque os pesquisadores também estão muito divididos. Há aqueles, por exemplo, que julgam que os objetos não identificados são belicosos. Em geral, os pesquisadores militares, eles consideram que os discos voadores não são pacíficos, não são amigos, não são benignos. Ao contrário, os militares que estudaram o disco e que continuam fazendo isso, os americanos, russos, alemães e brasileiros, inclusive, eles são muito cautelosos a respeito das intenções desses UFOs. E o quarto campo é a atitude dos governos. Qualquer que seja o governo, socialista, liberal, democrático, americano, brasileiro, russo, qualquer que seja o governo, telespectador, a intenção dos governos, dos militares, dos governos, das Forças Armadas, enfim, das pessoas que têm responsabilidade pública pela segurança nacional, os governos são omissos, boca fechada, boca que usa, não dizem nada, com exceção de um ou outro governo, como eu vou revelar aqui na glasnost da ufologia. Os governos querem o quê? Os governos querem descobrir o segredo do veículo, porque o disco voador é um veículo. Ele responde a radar, ele perturba televisões, ele provoca planes em redes telefônicas, ele faz disparar, às vezes, pequenos apetrechos de veículos móveis, paralisa automóveis. Aviões eles nunca paralisaram, hein? O que é um detalhe curioso ao qual eu voltarei oportunamente. Então, os governos, agora você entenda qualquer governo, a não ser que o Gorbachev faça uma perestroika ufológica que deixe todo mundo assim assustado. Mas os governos são omissos, são silenciosos e muitas vezes despistam. Então, a ufologia tem 4 campos. O estudo dos UFOs em si. Isso interessa aos engenheiros, interessa aos físicos nucleares, interessa aos grandes especialistas em eletrônica, porque o disco voador produz variações no campo magnético. Eles deixam marcas no solo. O segundo campo, os testemunhos. Aqui entra a psicologia, aqui entra a psicanálise, aqui entra a psicologia social, aqui entra a sociologia. Dos testemunhos eu vou falar no outro programa, porque é muito interessante, porque entra a equação humana, entra o testemunho da pessoa, com aquela ansiedade, com aquela coisa. Os franceses descobriram, aliás, há uns 15 anos, que quando houve uma onda de falta de desemprego na França, aumentou o número de gente que via disco voador, porque desempregado fica com o olho aberto para arranjar emprego em qualquer esquina, então acabavam vendo objetos que passavam despercebidos. Franceses, hein? Que têm uma técnica e uma ciência invejáveis. Muito bem, mas sobre os UFOs em si, aqueles que estão interessados seriamente no assunto precisam levar em conta 2 posições dos pesquisadores. Ou os UFOs são alóctones, quer dizer, vêm de fora,
ou eles são autóctones, quer dizer, eles são da Terra. Os cientistas que acham que os UFOs vêm de fora da Terra se dividem em dois setores. O setor dos discos espaciais, extraterrestres, eles vêm de um planeta, de alguma estrela da nossa galáxia. Isso é uma posição mais ou menos firmada entre, talvez, a maioria dos pesquisadores internacionais. Mas há um grupo que acha que os discos podem ser parafísicos. O que quer dizer isso? Não parapsicológicos, parafísicos. Porque eles produzem fenômenos extremamente xenômenos, como eu estou usando aqui no Vídeo Ciência já nos últimos programas, né? Aliás, muita gente me encontra na rua e diz, professor, os xenômenos, pois é, vamos esperar que os xenômenos não nos envolvam, não é, no Brasil. Mas o parafísico é o seguinte, o disco às vezes desaparece de repente nas barbas do avião que o está perseguindo. Isso aconteceu, aliás, durante a Segunda Guerra Mundial, porque a ufologia começou militarizada. Não vamos falar muito alto isso, o pessoal vai pensar que eu sou militar. A ufologia começou militarizada. Por quê? Quando aqueles Junkers alemães, que a gente vê nesses filmes da Segunda Guerra, atravessavam a Mancha e iam bombardear a Inglaterra, os Junkers eram seguidos por discos voadores, que se chamavam Krautenboliden. Isso os alemães chamaram assim. E quando a Royal Air Force atravessava a Mancha, o Canal da Mancha, para responder à Luftwaffe alemã, era seguida também, os aviões aliados eram seguidos também pelos mesmos. Pelas mesmas luzes, eram bolas luminosas que se interpunham ao curso do avião, ora pulava para cá, para lá. Os americanos e os aliados e os ingleses chamaram de Foo Fighters. Porque os pilotos franceses, sem conhecer, os pilotos franceses chamavam de Feu Fighters. Feu quer dizer fogo em francês, e Fighters é lutadores. Mas os pilotos ingleses, não pronunciando corretamente Feu, pronunciavam Fu, e ficou Foo Fighters. Quer dizer, 42, 43, 44, já havia ufologia cercada de segredo militar. Governo alemão, Hitler, sim, o governo alemão e os aliados, Churchill, Winston Churchill já morreu, mas ele não pode mais testemunhar. Ele presidiu reuniões do alto comando porque eles atribuíam esses objetos aos alemães. E os alemães atribuíam os ingleses. E os japoneses atribuíam os russos atribuíam não sei o quê. Porque quando há guerra, telespectador, esse é o mistério. Quando há guerra, os objetos se aproximam. Na Coreia foi assim, no Vietnã foi assim, em todo este mundo. Bom, se eles são autóctones ou alóctones, isso nós vamos discutir bem mais no próximo sábado, quando volta aqui o Vídeo Ciência, neste horário, dentro do Esporte Motor, daqui desse canal, e vamos tratar ali do segundo assunto dentro da glasnost da ufologia. Avise quem quer ufologia séria para assistir isso aqui. E grave porque vale a pena. Até lá. No próximo bloco, agora na sessão Videociência, o professor Flávio Pereira continua abordando um dos temas que mais fazem sucesso no nosso programa: a ufologia e seus mistérios cada vez mais próximos do homem. Aqui estamos com o Vídeo Ciência, com a continuação da glasnost da ufologia. Vocês estão lembrados que a glasnost, essa palavrinha sonora de origem russa, que quer dizer transparência, não é? Tornar todos os assuntos complicados, sofisticados, assuntos que as elites até agora resguardaram-se a si mesmas, perfeitamente, adequadamente para o grande público. A ufologia se preocupa com a situação, a relação entre os governos e o fenômeno. Porque é evidente que os fenômenos são presenciados até por pessoas do governo, dos governos, por civis e militares. Mas não é nesse sentido. É no sentido do governo como uma entidade responsável pela segurança nacional, pela tranquilidade do povo, pelo progresso, pela continuidade da vida social. É o governo. Nós vamos citar hoje 3 governos. Aliás, 4 governos. O governo da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, o governo da Inglaterra, o governo de Sua Majestade Britânica,
depois o governo da Suécia e, finalmente, o governo dos Estados Unidos. Eu já disse aqui no programa passado que a ufologia militarizou-se desde o começo. Por quê? Porque foi durante a Segunda Guerra Mundial que os Junkers alemães iam bombardear a Inglaterra. E eles eram seguidos por UFOs, por objetos luminosos, que não eram papagaios, não eram aves, não eram bolas de sabão, eram objetos coerentes, se postavam na frente ou atrás do avião, à direita ou à esquerda. E o Estado-Maior da Luftwaffe, da Força Aérea Alemã, atribuía isto a engenhos secretos aliados. Acontece que, quando a Royal Air Force, a Força Aérea, a RAF, ia bombardear a França ocupada ou a Alemanha, era seguida pelos mesmos objetos, que os aliados chamavam de Foo Fighters. Os ingleses chamavam inicialmente de Feu Fighters, mas Feu em francês é fogo, e ficou Foo, e isso entrou na literatura ufológica como Foo Fighters, quer dizer, lutadores de fogo, porque eram estranhíssimos no seu comportamento. E os alemães chamavam os mesmos objetos de Krautenbolide. A ironia da história é que um atribuía ao outro, e até no Oriente, o Japão atribuía isso ao americano, o americano atribuía ao japonês, o japonês atribuía ao vietnamita, o vietnamita atribuía não aos brasileiros, porque os brasileiros não podiam competir nesse caso. Então, os UFOs entraram na história moderna pelas mãos dos militares. O segundo governo que entrou na parada foi o Real Governo de Sua Majestade Sueca, o rei da Suécia, que já morreu até, o rei Gustavo XIII, se não me engano. De 46 a 48, houve uma onda de objetos não identificados na Suécia. Eram dezenas de relatórios por semana. 46, telespectador, a guerra tinha recém terminado, tinha começado a reconstrução da Europa e, de repente, os suecos, noruegueses e finlandeses se veem abaixo com centenas de objetos que voavam de sudeste para noroeste. Era tão grave a situação que o governo sueco pediu ao governo dos Estados Unidos, ao presidente Truman, que já era o novo presidente, que mandasse um grande especialista, e foi o general James Doolyte, que orientou os suecos no uso do recente radar, o radar recentemente inventado e desenvolvido na Inglaterra, para o quê? Para registrar os objetos. E o governo sueco reconheceu que a probabilidade desses objetos serem russos. E aí que começou um mal-estar entre a União Soviética e o Ocidente, a Europa, porque parecia que os russos estavam escondendo leite. O Stalin devia estar... Não era nada de Stalin, nada de russo. Eram os UFOs que já estavam em massa se aproximando do documento do governo sueco, 1946. É coisa muito séria. Bom, passada a onda sueca, os objetos, como que ultrapassando o Polo Norte, vamos dizer, invadiram os céus dos Estados Unidos. Então, de 47, 48, começou a onda de objetos nos Estados Unidos. E aí, o governo americano foi estimulado, desafiado, governo sempre, ainda não a ciência. Os Estados Unidos tinham acabado de sair da guerra. Então, o que eles atribuíam esses objetos? A veículos militares. Por isso que até hoje, 90, os militares são muito cautelosos, reticentes. Quando o militar é reticente, precisa tomar muito cuidado, não é? Porque militar é pão, queijo, né? Quando ele fica reticente, é porque a coisa é muito séria. Nós vamos ver no programa da semana que vem exatamente a posição da Força Aérea Brasileira hoje em relação a esta questão. Mas o último governo que eu quero citar hoje aqui, o último poder, é o poder legislativo. Olha, o poder legislativo é importantíssimo em todas as circunstâncias, né? Foi o poder legislativo americano. Em 1968, 69, o Congresso dos Estados Unidos, por causa de milhares e milhares de cartas que eram enviadas aos congressistas, lá nos Estados Unidos, o eleitor cobra do senador e do deputado, ele cobra. Não é como em outros países que o negócio é largado assim. Lá se cobra todo dia dos congressistas uma participação na problemática
nacional. Muito bem. O Senado dos Estados Unidos realizou uma reunião em julho de 69, justamente sobre como agir diante dos UFOs. E foi exatamente, como vocês podem ver nas ilustrações, a Comissão de Ciência e Astronáutica do Poder Legislativo norte-americano que deu o aval e o beneplácito à teoria de que os objetos não são terrestres. No programa da próxima semana, no próximo sábado, nós vamos ver a continuação da Glasnost na ufologia brasileira. Até